Paz, gente bonita, tudo bem com vocês? Que bom. Mais uma vez estamos juntos aqui, juntas, para falar de Bíblia e Bíblia a partir do zero. Uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, mesmo porque nós não nos consideramos tão especialistas assim. Nós temos conversado nos últimos dias sobre o tempo e temos conversado em coisas muito específicas. Temos falado que existem dois tipos de tempo, que é o tempo do relógio e o tempo que a gente chama de tempo oportuno. Que por baixo o grego usava o Cronos para o tempo do relógio e Kairos como o tempo oportuno. E a gente falou de alguns trechos da Bíblia onde a compreensão acerca do tempo faz a diferença para que a gente, na nossa caminhada, a gente ande de uma forma mais sábia. Hoje eu quero refletir com você de uma forma muito curtinha, num trecho que se encontra em Atos, já no Novo Testamento, no capítulo 1, no verso 7. Atos 1:7, uma resposta de Jesus aos discípulos acerca de uma pergunta que eles haviam feito no versículo anterior. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí ele respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí o texto continua e eu não vou falar além disso. É muito interessante que esse trecho aqui é um trecho, Atos, querido, querida, ele, para muitos críticos bíblicos, ele é um livro que, na verdade, eles consideram como se fosse o segundo volume, o tomo 2 do Evangelho segundo Lucas. Eles atribuem a autoria a Lucas, ao evangelista Lucas, e eles entendiam que Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos constituíam, na verdade, uma obra inteiriça, uma obra só, que na Bíblia nossa ela veio separada pelo Evangelho de João. Então, você tem o Evangelho o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Então, nesse trecho aqui, o que nós temos é Jesus, depois de haver ressuscitado. Segundo a Bíblia, ele ressuscita e permanece um tempo com os discípulos. E os discípulos conversam com ele. Aqui ele está prestes a ser elevado aos céus, a ir embora de vez. E aí os discípulos perguntam para ele: será esse o tempo em que o Senhor vai e vai voltar e vai restaurar o reino a Israel? Porque naquele momento, na Palestina do século I, o Império Romano era o império da vez. Então o Império Romano dominava aquelas paragens, havia os governadores colocados por Roma e o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, eles estavam sob o domínio romano. O que eles desejavam era uma autonomia política, uma autonomia administrativa, um governo deles. E eles perguntam em cima disso, sob essa ótica: será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o nosso reino? E interessante, gente, que aqui a pergunta ela é explícita. A pergunta focaliza poder. A pergunta focaliza a questão política. E Jesus, parece que ele abre mão desse questionamento e já vai dizendo o seguinte: olha, não vos compete conhecer, e aí vem a palavra tempos ou épocas, conhecer o tempo do relógio e o tempo oportuno que Deus, que o Senhor, ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Então Jesus está dizendo:
a mesma coisa ou algo muito parecido com aquilo que a gente leu no profeta Daniel, lá no capítulo 2, no versículo 21. Ou seja, é Deus quem governa. Então a gente até pode achar que determinada coisa está acontecendo, mas o Senhor, Ele é o Senhor da história. Depois, Jesus ele toma o rumo da prosa para o outro lado, dizendo que eles iriam receber poder do Espírito Santo, iam ser capacitados para pregar o Evangelho, ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é com relação ao tempo nessa perspectiva. É o discernimento sobre as coisas, onde nós olhamos um tempo focalizando uma situação, mas de repente naquele mesmo tempo nós podemos estar em outra situação, como aqui Jesus. Jesus ele estava num gradiente imaginando a missão, o reino de Deus, a implantação, o fazer discípulos, enfim, estilo de vida individual e coletivo para os discípulos. E eles deveriam ser esses agentes que iriam espalhar esse estilo de vida num outro tipo de lógica social, quando na verdade eles estavam preocupados com a lógica do governo, do político, de quem governa, quem é o rei, nós vamos ter autonomia, não vamos, Jesus não está nem aí. Então, gente, muitas vezes é isso que eu quero trazer como reflexão para nós aqui a partir da Bíblia. Muitas vezes estamos vivendo um tempo focalizando coisas que na verdade talvez não sejam tão importantes quanto nós achamos ou achamos que sejam. De repente a gente vivendo um tempo, seja o tempo do relógio, seja um tempo oportuno, nós estamos perdendo o tempo por não estarmos olhando para outro lugar, de uma outra maneira, de uma outra forma. Essa coisa de olhar o tempo e não discerni-lo, não compreendê-lo, não entendê-lo, pode fazer com que a gente perca o bonde, perca a carona, perca, enfim, a nossa carruagem que vai nos levar a algum lugar. Olha, gente, a Bíblia nos ensina que os tempos eles precisam ser entendidos, percebidos, compreendidos em profundidade. Por isso a palavra é discernimento. A Bíblia nos ensina a termos discernimento, entendimento, compreensão, visão. Leva isso contigo, porque a Bíblia, esse livro maravilhoso, nos dá muitas e muitas e muitas pequenas e grandes lições que nos ajudam na caminhada do dia a dia. Bíblia do Zero, mais uma vez eu te agradeço por estar junto com a gente aqui. Seja bem-vindo.